Bem, Neto, seja bem-vindo. Vou falar um pouco hoje sobre treinamentos. O Rosendo Neto é um técnico de segurança bastante já conhecido e antigo, né? Na área, já abriu portas para muita gente. E hoje o nosso enfoque aqui é falar sobre treinamento e gestão de treinamento. O Neto também foi o responsável pelo passagem de bastão do Sinteste, né? E aí eu queria que ele compartilhasse um pouco da experiência dele, para você que está nos assistindo, entender a trajetória até os dias de hoje, né? É uma saudação a todos aí, né? E a gente falar um pouco, né, da segurança do trabalho, né, e da nossa trajetória se confunde, né? Porque muitas vezes a gente cria a profissão, a nossa própria identidade, né? É isso. Então a gente procurou isso dia a dia, né? Tanto trabalhando como também estudando, né? Procurando se informar, procurando crescer dentro da profissão, né? Dentro da ética, dentro daquele trabalho árduo, da transparência, né? Sim. Como é que você vai trabalhar com a prevenção? Não tem outra maneira se você não trabalhar com a transparência, né? Já acho que o próprio trabalho de prevenção ele é ético pela sua filosofia, né? Não tem como fugir. Como é que você vai trabalhar com algo que vai prevenir vidas se você não for sincero, não for aberto, né? Não for didático. E não gostar de gente, né? Gostar de pessoas, né? Não tem como. Hoje, eu acho que é o grande mal das corporações é saber gerir pessoas, né? Isso. Gerir pessoas, cuidar, né? Até então, por isso que as normas regulamentadoras estão hoje evoluindo para isso, para os riscos psicossociais e outros que vai ali atingir o ambiente de trabalho, o dia a dia das pessoas, na gestão das pessoas, né? Pronto. Neto, eu queria te fazer algumas perguntas sobre treinamentos, né? Treinamento na área de saúde e segurança é um tabu por vários princípios, né? Primeiro, os treinamentos são maçantes de alguns profissionais. Segundo, empresa não quer parar para fazer treinamento. Terceiro, nós estamos na época da modernidade. As empresas têm cada vez mais migrado para um formato de ensino à distância que tem seu mérito, tem seu valor. Você como alguém que é mestre na área de ensino e que o cargo-chefe da sua empresa é treinamento. Como é que você tem encarado essas novas tendências do mercado na área de saúde e segurança? Assim, Marcos, né? O que a gente acredita é o que a gente pratica, né? Hoje, o maior instrumento de prevenção é o treinamento. Porque assim, vou te dar aqui um EPI para o teu colaborador, né? O EPI da NASA. A capa do Batman, a roupa lá do Homem de Ferro, né? Se ele não souber, né, colocar no corpo dele, calçar uma bota, calçar a luva, né? Se ele não souber gerir no dia a dia aquele EPI dele com eficácia, não vai servir de nada. O EPI por si só e outros meios que a gente tem de prevenir, Sim. né? Como as documentações, as adequações, né? Então hoje, se a gente não mudar, né, a cultura do trabalhador, né, e da empresa, que são as duas culturas hoje que se confundem, né, quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, e só tem esse meio, através do treinamento, né, através da conscientização do dia a dia. Hoje a gente sabe que existem várias ferramentas, a gente sabe que o mundo capitalista ele nos empurra a produzir, né, e as empresas não querem parar para ali, eu não quero parar porque tem que produzir, tem que dar meta, não quero parar para o treinamento, né? E eu tenho um pensamento na minha cabeça, né? A gente para o treinamento ou a gente vai parar para o acidente? Ou a gente para prevenir ou para tratar, né? Tratar, né? E tem outros fatores que são importantíssimos nisso, né? Que é o olhar da empresa para aquele colaborador. Quando a gente treina,
a gente olha para o colaborador, né? A gente olha para o seu trabalhador, a gente dá ferramentas para que também ele tenha voz, o treinamento também é a voz, né? Muitas vezes a gente vai para lá para a gente dar um caminho para a prevenção, né? E é lá o colaborador é o que sabe fazer a atividade, ele conhece, ele é eletricista, ele vai lá, né, fala para a gente como é que ele faz a atividade e a gente leva. Entende os riscos, conhece o ambiente. Isso, conhece como ninguém a empresa e a gente vai lá levar o nosso trabalho que está lá na LEI, né? Na lei, né? Na lei máxima da segurança, que é as NRs, as normas regulamentadoras, como interpretar, como a gente vai usar ela na prática, né? Do dia a dia. Eu costumo dizer que treinamento é que nem educar filho, né? Nem todo método vai ser aplicável. Então você tem que compreender a dinâmica dos colaboradores, como você deixou bem claro isso, né? A cultura dos colaboradores que trabalham naquela empresa, qual é a visão que eles têm sobre a atividade deles, a visão que eles têm sobre prevenção, e em cima disso a gente modula, né? Eu creio bastante que treinamento não se tem pronto, né? Treinamento se tem um ponto de partida onde você vai adaptar a realidade daquela empresa. Eu vejo, olhando para as NRs em si, uma carga horária, um conteúdo que ele pode ser aplicado, ele pode gerar o certificado, atendeu a carga horária, mas não foi eficaz. Eu digo sempre assim, né? Para aos meus alunos, para as pessoas que a gente no dia a dia a gente conversa sobre segurança, né? O treinamento ele tem que ter, não pode deixar que tenha chuva ou faça sol, né? É uma coisa que não tem como você explicar porque não teve, né? Ah, não tem ali uma plaquinha de sinalização, caiu a plaquinha de sinalização. O treinamento não tem como você inventar, criar, dizer que caiu o treinamento. Ter ou não ter, né? Eu digo sempre, não quero saber como foi, quero saber se teve, né? Porque ali o colaborador ele tem que sentir, né? Hoje, como você falou, as novas tecnologias, a gente tem que estar aberto, nós não podemos se fechar a isso, né? Dizer, tem que ser presencial. Não, a gente tem que pensar numa solução para aquela empresa, dentro da cultura, né? Dentro do conhecimento que as pessoas têm ali, do colaborador, qual o grau de instrução do trabalhador. Fazer uma análise para você levar a solução para o seu cliente, para a empresa que você trabalha. Eu acho que se fechar para a educação totalmente, porque é AD, porque não sei o quê, eu acho que aí a gente vai estar fadado a gente ficar ultrapassado. A gente tem aí hoje, Marcos, módulos de treinamentos que são presenciais, né, que não ganha do online, do EAD, né, por vários motivos que a gente verifica no dia a dia, assim, na nossa prática, da gente ir lá, da gente ver nas empresas, né? Eu creio que o formato, principalmente o conteúdo teórico, né? Na verdade, prioritariamente o conteúdo teórico, ele independe se ele é à distância, independe se ele é online, vai muito da dinâmica, né, do facilitador e da maneira que se passa esse conteúdo, né? Porque você vê um colaborador da construção civil que passou o dia na obra, chegou 7 horas da manhã, fez suas atividades, aí o treinamento marca ali para depois do almoço, às 14 horas para iniciar. Ele já está cansado, né? Alguns estão pouco interessados para o conteúdo que vai ser ministrado, ele está ali, dependendo do contexto da empresa, ele está ali porque é uma obrigação dele de participar. Então, assim, o instrutor ele tem que ter esse filtro e essa sensibilidade para poder mapear isso e entender que não é só NR, não só a norma, tem que buscar meios para conscientizar, né? Família, lazer, quais são os valores desse cara, não é? Então, o treinamento ele vai além
do conteúdo programático, não é? Ele vai além do normativo, ele vai além do obrigatório, né? A gente parte do princípio de que ele é obrigatório, parte do princípio de que é necessário para a prevenção, mas existe um fator que ele é primordial, né? O que é que isso vai acrescentar na vida do colaborador? Falando sobre futuro na área de saúde e segurança, né? O que é que você enxerga, principalmente alguém que representou, e eu creio que representa a categoria muito bem, ainda, onde for, vai estar no seu DNA isso. Qual é o desafio do técnico de segurança quanto a treinamento? Qual é a realidade disso? Pronto. Nós sabemos que hoje nós estamos no mundo da informatização. Então, não dá mais para trabalhar com treinamento se você não souber mexer nas novas tecnologias. E você trazer uma apresentação melhor, e você saber mexer com os recursos, e você saber gravar um vídeo, e você saber postar nas redes sociais, e você ter essa interação, né, com o seu público, né, pelas mídias sociais. Mais ainda, eu acredito muito que é a preparação. Você tem que se preparar, tem que estudar, né? Eu vejo muito uma superficialidade nos treinamentos de hoje, né? Que as pessoas acham que, eu sou conhecedor da norma regulamentadora, é uma coisa. Grande armadilha. Outra é você saber transmitir. É como você bem falou, saber da realidade, das novas notícias do mundo do trabalho, no meio da indústria, do que está acontecendo no mundo, porque é uma interação. Na sala de aula, o aluno, o colaborador, aquele que está lá te escutando, ele vai fazer uma indagação. Ele vai, está acontecendo tal coisa, aconteceu um acidente não sei aonde, lá nos Estados Unidos, em qualquer canto, você tem que estar ligado. Então, quem se dispõe a dar um treinamento tem que ter informação. Né? E eu vejo. Viu, Marcos? E hoje é o grande poder, a informação. E eu vejo também, Neto, o fator principal, né? Ele saber na prática o que ele está ensinando, né? Eu não posso chegar para um curso de formação de operador de empilhadeira se eu não sei operar, né? Eu até compreensível se eu for aplicar em R11 em alguns conceitos, mas quando chega na parte prática do conteúdo, não tem como, né? Não tem como. Eu acredito que ao longo a gente deve fugiu dessa parte, né? Mas agora a gente tem que entrar a prática, né? Isso. Porque assim, a teoria ela é bonita, né? E principalmente no mundo de hoje, você falar, apresentar aquela coisa bonita, né? Mas você começar a levar ao colaborador uma prática, né? Encantar pela prática, ensinar no dia a dia, que eu acho que até quem nos nossos cursos que a gente fez de segurança do trabalho, todo mundo tinha aquele anseio, vai ter prática, né? Vai ter prática. E o colaborador também é assim, vai ter prática. Aí, no momento mais importante, você dá o seu 10%, porque você só sabe 10%. Então, eu acho que na prática você tem que guardar aquela surpresa para ele, né? Então, hoje, o técnico de segurança que quer se dispor a ministrar curso, né? Por exemplo, os técnicos de segurança que trabalham lá com a gente na nossa empresa. Ele quer dar curso de NR10? Beleza, tranquilo. Vai fazer um curso de eletricista. Não, professor, vai fazer um curso de eletricista. Bem simples, vai fazer que você vai ficar... Eu acredito que eu sempre tive esse pensamento, né? Como é que eu vou capacitar o cara se eu não conheço a realidade dele, né? Se eu não sei os pormenores. E eu vejo o seguinte, né? Nós que já somos um pouco mais velhos, né? Fomos de outra geração. E a gente tem que rever nossa dinâmica de treinamento para essa nova geração que está entrando no mercado, que é uma geração impulsiva, né? É uma geração que não gosta muito de sentar para ouvir. Então, aqueles tempos que a gente conseguia ministrar uma carga horária grande de treinamento teórico, ficou no passado. Não dá.
Hoje o conteúdo ele precisa se materializar em prática, porque senão você vai ministrar, dependendo do treinamento, você vai certificar, mas a pessoa vai estar ali só de corpo presente, né? Então, E até, Marcos, a pessoa vai dizer, não, mas isso aí não poderia ser dado, é né, EAD e eu ir logo para a prática, né? isso. E aí, ferramentas, né? Eu vou dar um curso de direção defensiva, tem simulador, né? Se não tem simulador, vai ministrar um curso de combate a incêndio sem fazer a parte prática, não é? Então, assim, é algo que sempre fugiu da realidade e hoje mais ainda. Por quê? Porque as pessoas hoje elas não param para ouvir. Nós temos tanta informação, tanto conhecimento, que as pessoas não estão mais se esforçando para adquirir o conteúdo. Porque vamos lá, tá lá o Marcos ou o Neto, que não é nossa realidade, dando um treinamento de combate a incêndio e o Marcos e o Neto passaram o dia inteiro na teoria do fogo. Aí o cara disse, rapaz, eu posso entrar no YouTube e ver. Então, o que ele tá me dizendo aí, não tem nada. Agora, se o Neto chega e diz, olha, pessoal, eu vou contar uma história para vocês, né? Uma empresa, um equipamento aqueceu, pegou fogo, danificou a máquina, e aí foram investigar, o óleo vazou, aquecido, não é? Houve uma reação em cadeia e pegou fogo. Aí o Neto vai lá e entra com os elementos, né, da teoria do fogo, né? Então, eu creio que isso é algo que nunca vai sair de moda e é algo que sempre vai ser necessário, né? Então, você que sempre ministrou a cadeira de treinamento e didática, esse aí é seu case aí eterno. É, eu tenho até uma história para contar muito interessante de um cliente que chegou para a gente, né? Sobre prática, né? O cliente, ele era terceirizado dentro de uma grande empresa, né? E ele foi bloqueado, porque um funcionário lá delatou o treinamento que tinha um profissional que estava fazendo, né? Eu fico até meio constrangido de contar essa história, mas é uma realidade. Eu tenho um amigo, né, bem rápido, que ele diz assim, ó, eu conto os fatos, mas não entrego os autores. É o que a gente está tentando fazer aqui. Mas a gente conta a história para que a gente veja os absurdos e a gente não fazer desse jeito. Sim. Não procurar soluções de qualquer jeito para dar prática. É. Então não existe. Aí a empresa me procurou, né? Eu estou com esse problema, fui bloqueada, porque um funcionário contou como foi o treinamento, né? Então, como é que foi o treinamento? A pessoa, era um treinamento de NR33 e a de 35 ele já fez no estacionamento de um mercantil. Ele não conhecia ninguém no mercantil, levou a escada e fez lá no treinamento, num local que não era o dele. E na prática piorou a situação, né? Ele fez o espaço confinado num guarda-roupa. Eita. De roupa. Eu fiquei sem acreditar, né? Mas aí os próprios Colaboradores. bateram foto, né? Ele ainda deixou, né? A pessoa, né? Mas isso aqui não acontece aqui no Ceará, não. Foi na Groenlândia, né? Mas para vocês perceberem que essas soluções de prática, você inventar para querer se livrar, não dá certo, né? Então a gente tem que procurar cobrar um valor justo para que você invista nos equipamentos, para que você invista na estrutura, para que dá o seu melhor, né? Analisar realmente se a pessoa vai precisar daquela prática, né? O que é que você faz? Isso, vamos analisar a prática que a gente vai fazer direcionado àquele trabalho daquele colaborador, para não encher linguiça e não fazer uma coisa que, como foi bem falado, a pessoa nem vai usar, né? No momento que ele está precisando da prevenção, de como ele faz o serviço, onde ele faz, para a gente dar a solução. Treinamento é solução de atividade segura. Eu me lembro que no passado, não tão distante, né, no caso de um treinamento de espaço confinado, os próprios auditores fiscais eles cobravam que especificasse o tipo de espaço confinado no certificado. Por quê? Quem treina para galeria não entra em forno. São ambientes completamente diferentes, Silos, né? Entra em silos. Outros Isso. Então havia muito essa cobrança de que houvesse a especificação do tipo de espaço confinado no treinamento, né? Então, ao longo dos anos, por várias questões, né? Primeiramente,
por redução do quadro, aposentadoria, diminuíram o número de fiscais em campo, e aí muitos profissionais relaxaram e aderiram a diversos tipos de comportamentos e metodologias, né? Essa do guarda-roupa eu vou deixar armazenada aqui na minha lista A gente de absurdos. fica assustado, né, cara? Porque a gente sempre procurou, mesmo dentro de muitas vezes da nossa simplicidade, mas fazer de uma maneira que seja igual ou semelhante a que aquele colaborador vai É fazer. um simulado, né? É um simulado, né? Principalmente treinamento prático de saúde e segurança, né? A gente tem que pensar ali que a gente está. Eu digo sempre, eu posso estar aqui dando treinamento, mas ali pode ser meu pai É. que está ali, que é um colaborador, que foi um colaborador, ou pai de uma pessoa da minha família, de uma esposa, de um primo. Ali vai ter Melhor, ali vai ter um melhor. pai, um filho, um irmão, né? Ali o colaborador, ele é tudo isso, né? Ele é uma pessoa. Então, isso é o que tem faltado, né? Eu me preocupar com a segurança da pessoa, porque o treinamento ele vai educar, capacitar para quê? Para que o colaborador possa exercer as atividades dele com segurança e voltar para casa. Isso não é para ele ser professor, não é para ele ser instrutor, não é? Mas isso é uma realidade que a gente tem visto essas repetições no mercado, né? Então, eu penso no futuro em que as instituições de ensino, de treinamento vão ser fiscalizadas, precisar ter um padrão mínimo para poder ofertar um treinamento de trabalho à altura, espaço confinado, combate a incêndio. Para quê? Para garantir a rastreabilidade, já que, infelizmente, a boa parte do mercado e da área de saúde e segurança é uma área legalista, não tem norma, então eu vou seguindo, né? Ainda bem que você, pelo que eu conheço do seu trabalho, do seu histórico, você foge dessa linha, né? E eu e outros colegas também fugimos dessa linha. Mas, infelizmente, o cara do guarda-roupa é nosso concorrente. Infelizmente, né? É nosso concorrente. E quem compra não sabe, né? Só que tem um problema, compra só uma vez, né? Ele não volta mais para essa empresa que passou vergonha, que o diretor foi chamado a atenção lá pelo contratante dele, poderia ter perdido o contrato porque por causa das questões de solidariedade da empresa lá contratante responder por um ato irresponsável desse, né? Ainda bem que foi dada a oportunidade de se corrigir e ainda bem que você conseguiu entrar no circuito e levar a solução para o cliente, né? Isso. E até eu fiz questão que os técnicos da empresa contratante viessem na nossa empresa conhecer qual era a nossa estrutura, que é para ali para a gente prosseguir, né? E hoje, pessoal, quando você coloca o seu nome no atestado, né? Você atesta o certificado, você coloca ali seu nome. Se aquilo ali for falso, é crime. É crime. E não tem como fugir, porque você está assinando ali, né? Tem coisas, eu digo sempre, façam as coisas que vocês podem explicar dentro da LEI, da lei. Se você não tiver como explicar, não faça. Não vá por esse caminho, porque pode acontecer muita coisa que na área da prevenção que você pode passar ileso, mas certificado falso não passa. É crime. Prova. E eu penso o seguinte, né? Ileso a olho nu, né? É isso. Porque você lesionou alguém sofreu um acidente por essa prática de preencher certificado. É uma prática assim que a gente tem que, principalmente esse pessoal novo que está entrando no mercado, não se corromper nesse sentido, né? Dê o treinamento. Eu creio que o profissional que faz isso, ele deveria analisar uma coisa. Eu queria que o médico que vai fazer uma cirurgia minha tivesse um certificado falso, né? Que não tivesse sido devidamente treinado e ter pago o preço do entendimento para estar ali. Eu duvido que ele dizia que queria, né? A gente tem que pensar, a gente não pode banalizar, achar que é besteira, que o profissional ele já foi treinado, ele já tem tantos anos de empresa, mas pasmem vocês, muitas vezes a gente treina uma pessoa que tem muito ano de empresa, que passou por vários treinamentos, mas sempre ele vai chegar e vai dizer, poxa, eu gostei do treinamento, trouxe algo novo, porque, pessoal, hoje o mundo, né, Marcos, hoje o mundo
está mudando muito rápido. Antes era a cada 10 anos tinha uma mudança, já a cada 10 minutos, né? Tecnologia e tudo, aparecendo novas maneiras de procedimento de trabalho, novas atividades, né? E as normas, elas estão... Quando a gente começou a área de segurança, as normas estavam lá, estancadas, não tinha nenhum... Tinha normas desde 1978 que não tinha medição, não tinha alteração. Agora, a gente está vendo que tá se transformando. Porque se não for assim, não acompanha o mundo do trabalho. E a prevenção tem que acompanhar. E eu lembro que quando fiz meu curso de instrutor de espaço confinado, lá... Não é nem instrutor, né? Supervisor de espaço confinado, lá no ano de 2009, o facilitador disse o seguinte: daqui para frente a norma não será segurança do trabalho, ela será saúde e segurança. Você vai para muitos segmentos, vai ter saúde e segurança no setor tal, saúde e segurança no setor Y. Então, assim, treinamento também é questão de saúde, né? Porque uma vez você lesionou o colaborador porque ele não fez a atividade corretamente, porque não foi treinado corretamente, vai sobrecarregar a saúde pública, vai sobrecarregar o sistema de saúde, e você não pensa nessa reação em cadeia que um treinamento mal aplicado pode ocasionar, né? E assim, Neto, aproveitando esse momento aqui nosso, essa nossa plataforma não tem fins comerciais, porém, a gente precisa também apresentar um pouco do trabalho, né? Eu queria que você desse uma breve fala sobre o que é que o IMATES hoje, né? A empresa no qual você é um dos responsáveis, né? O que é que o IMATES hoje trabalha, como é que encontra o IMATES nas redes sociais, para que as pessoas também lhe procurem, né? Antes de apresentar um pouco o nosso trabalho, né? E falar assim, né? Que, como você vinha falando, Marcos, a saúde do trabalhador, que é algo silencioso. Sim. Que ele só vai perceber quando for se aposentar. Aí ele não é mais um homem saudável para curtir ali a aposentadoria. Isso. Porque a gente não treinou bem, a gente não preveniu a saúde dele, né? Com o treinamento a gente pensa muito em acidente, mas tem uma coisinha silenciosa que é a saúde da gente, que vai atingindo, o trabalho vai atingindo, e que não é agora, a gente não vê aqui agora. É a longo prazo. É a longo prazo, né? Então, pessoal, a gente tem uma empresa de treinamento, né, que chama-se Instituto IMATES, que é uma escola, né, que a gente treina tanto os colaboradores que as empresas nos procuram, como também os técnicos de segurança que querem fazer cursos para potencializar o seu conhecimento, especializar, se tornar instrutor, né? A gente tem uma pegada de pegar o técnico de segurança que não sabe dar treinamento e ensinar ele a dar treinamento, dar ferramentas, na verdade, né? Porque hoje o ensino é muito ferramentas, né? Sim. E tudo. A gente poderia aqui falar mais um pouco sobre didática e tudo, seria prolongar essa parte da educação, mas hoje a gente trabalha muito com ferramentas. Eu dou ferramentas para que o cara possa usar, né, nos seus treinamentos. E também a gente trabalha com saúde ocupacional, né? E também temos hoje um polo educacional, do EJA, pós-graduação, de cursos EAD, né? Que hoje o Instituto IMATES colocou lá no seu portfólio, né? Para que a gente, o nosso DNA, né? A educação, né? Mudar a cultura prevencionista, levar a cultura através da educação, em todos os níveis. E capacitar em várias etapas, né? Desde o início ali na área de saúde e segurança até uma especialização mais refinada, né? E isso é muito bom. Então, gente, no rodapé do vídeo vai ter um Instagram do Instituto IMATES, vai ter o Instagram do Neto e vai ter também o direcionamento da plataforma. Caso vocês se interessem, né, em conhecer os serviços, em se qualificar lá, né? Então, assim, nós recomendamos, já fomos alunos de lá no passado e recomendamos esse instituto que tem responsabilidade, né? Para você que assistiu o nosso conteúdo, nós pedimos que, se você acha relevante, curta, compartilhe com os amigos para que esse assunto chegue para mais pessoas. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.